Eu sou o Chuck, founder da Mark, uma startup de RH, e esse aqui é o que é em 5 minutos. O tema de hoje é MVP. Vamos começar pela sigla, MVP, Minimum Viable Product, ou Mínimo Produto Viável. Não é o MVP do jogo que você está acostumado a assistir, mas qual que é a ideia principal do MVP? É testar da maneira mais barata, mais rápido e com o menor esforço possível uma hipótese, beleza? O que acontece quando você testa o MVP para você falar que ele deu certo? Basicamente, a sua resposta do MVP dar certo é: preciso ter alguém que está disposto a pagar o valor que eu preciso cobrar para que seja viável eu fornecer esse serviço ou produto e esteja feliz com isso porque a dor dele foi resolvida. Deu pra entender? O MVP, muitas vezes, ele te mostra exatamente o que você não quer, que é um insucesso da sua primeira ideia. E daí, com ele, com esse resultado, com essa pesquisa que você acabou fazendo, testando, você vai para uma segunda ideia, que a gente chama de pivotar. Pivotar a ideia nada mais é do que: peguei a minha ideia primária, testei ela, não era exatamente aquilo que eu pensei que é a melhor solução, mas dela surgiu para mim um entendimento melhor da dor. E daí, com esse entendimento melhor da dor, eu vou para uma segunda ideia, para uma terceira ideia, eu vou melhorando essa minha solução até chegar numa ideia viável, Minimum Viable Product, uma ideia viável minimamente para testar. Bora para um exemplo bem prático, de trás para frente, vai. Hoje você conhece o Airbnb provavelmente, que é uma empresa bem focada em, vamos dizer assim, aluguel de imóveis de maneira temporária. Então, se você quiser, por exemplo, ir para algum lugar, quer viajar, você consegue alugar uma casa por um tempo curto. Mas antes dele existir, a única maneira de fazer isso era em hotéis, através de hotel da maneira tradicional. Foi uma ferramenta que disruptou, como dizem muito por aí, o mercado. Como que isso começou? Não existiu um sistema gigantesco, não existiu uma área comercial imensa trabalhando em cima de imóveis para conseguir fazer isso. A ideia do Airbnb começou de uma maneira muito menor, que foi o MVP deles. Como que eles planejaram testar isso? Eles entendiam que existia aí um aluguel rápido, mais barato, mais democrático de lugares para ficar, que existia uma necessidade disso, e ninguém fazia isso ainda. Então eles fizeram um sitezinho bem mequetrefe, chamaram de Airbed and Breakfast. Compraram colchões infláveis, por isso que veio o Airbed, e colocaram na sala assim da casa deles lá em São Francisco, porque tava rolando uma convenção lá bem grande, então ia muita gente pra cidade, e esse sitezinho que eles fizeram, divulgaram nos fóruns de pessoas que provavelmente viriam pra essa convenção para entender se as pessoas estavam dispostas a pagar por esse tipo de acomodação, ou seja, uma acomodação não tradicional, então era uma coisa que o público não estava acostumado, mas eles também não tinham uma necessidade de testar isso com um sistema gigante, com um monte de infraestrutura e investimento. Dessa forma eles validaram que existiam pessoas dispostas a pagar por uma coisa diferente do tradicional. Validaram a hipótese. Daí veio vários desenrolares até o Airbnb ser o que é hoje. Beleza, mas e se eles tivessem feito diferente? E se eles não tivessem feito dessa forma rápida aí, que eles fizeram sem muito custo, e já fossem para um site gigantesco, conversar com um monte de dono de imóvel para conseguir fazer um catálogo lá de imóveis, para daí sim entender se isso é verdade, né? Se essa necessidade existia mesmo. E se tinha gente disposta a pagar por ela. Podia dar certo? Também, provavelmente daria certo, mas demoraria meses para acontecer. Se desse errado, eles teriam perdido muito dinheiro e também outras coisas que eles foram entendendo ao meio do caminho, né? No meio do caminho, que conseguiram acertar e criar o que o Airbnb é hoje e essa potência que é hoje, eles já teriam feito de maneira diferente. Talvez eles não seriam tão aceitos como eles são aceitos hoje, até porque as coisas foram construídas com base em feedbacks. O MVP te ajuda nisso também. Construir as coisas aos poucos te ajuda a ter feedback sobre a solução para deixar ela exatamente como o cliente está disposto a pagar. Porque o cara não está disposto a pagar exatamente pelo que você pensou. Você tem que entender se isso é o que ele precisa mesmo. E daí ir calibrando. É para isso que o MVP vai te ajudar. Então é isso. MVP nada mais é do que um jeito fácil, prático e barato de você testar uma ideia, testar uma hipótese. Fechou? Deu pra entender? Então deixa aqui pra mim mais temas, mais coisas que seriam interessantes trazer de uma maneira exemplificada, de uma maneira um pouco mais didática aqui, que eu vou trazer pra vocês mais vídeos explicando tudo que eu conseguir. Deixa o like, compartilha, comenta, se inscreve, manda pra vó, manda pro pai pra ele saber o que é MVP. É isso. Até o próximo.